Capítulo 2. Causa justa. Primeiro, eles comeram os animais do jardim zoológico. Depois comeram seus gatos e cães. Alguns até recorreram a uma pasta feita de papel de parede e couro cozido. Depois, o inimaginável. Uma criança morreu e tinha só 3 anos, escreveu Danilo Granin, um dos sobreviventes. A mãe pôs o corpo entre os vidros da janela da vidraça e todo dia cortava um pedaço para alimentar seu outro filho. Estas foram algumas das atitudes extremas a que o povo de Leningrado chegou durante os quase 900 dias de cerco nazista, de setembro de 1941 a janeiro de 1944. Mais de 1 milhão de cidadãos, entre eles 400 mil crianças, morreram e muitos de fome. Ao mesmo tempo, e sem o conhecimento das massas, um esconderijo com centenas de milhares de sementes e toneladas de tomates, arroz, nozes, cereais, jazia no coração da cidade. Cerca de 25 anos antes do início do cerco, um jovem botânico chamado Nikolai Vavilov começou a sua coleção de sementes, tendo crescido num tempo em que a Rússia assolava por períodos de grande fome e tiraram a vida de milhares que desejava acabar com o problema e prevenir do futuro desastres ecológicos. O que começara com idealismo tornou-se posteriormente uma causa, a qual Vavilov dedicou grande parte da sua vida. Ele viajou pelo mundo todo para coletar vários tipos de alimentos cultiváveis e para aprender mais sobre o que fazia com que alguns deles fossem mais resistentes do que outros. Não demorou muito e já tinha colecionado sementes de mais de 6.000 tipos de plantas. Também começou a estudar genética e a fazer experiência no desenvolvimento de novas cepas, capazes de resistir melhor às pestes ou doenças, de crescer mais rápido, resistir a condições climáticas desfavoráveis ou propiciar uma maior produção de alimentos. À medida que seu trabalho avançava, a missão de Vavilov de possuir um banco de sementes se materializava. Assim como fazemos backup de dados importantes caso nossos computadores pifem, Vavilov queria ter um backup de sementes de todos os alimentos do mundo, caso alguma espécie se tornasse extinta ou incultivável, devido aos desastres naturais ou provocados pelo ser humano, tendo adquirido uma reputação sólida e uma coleção de semente ainda maior. Em 1920, Vavilov se tornou o chefe do Departamento da Botânica Aplicada da Universidade de Leningrado. Com a ajuda financeira do governo, ele conseguiu reunir uma equipe de cientistas para que se juntasse ao seu trabalho e o ajudasse a levar adiante a sua causa. Quando chegou à instituição, Vavilov escreveu: "Eu gostaria que o departamento fosse uma instituição séria, necessária e útil a todos. Gostaria de reunir a maior coleção de plantas cultiváveis do mundo inteiro, organizá-la, transformar o departamento num tesouro de todas as safras e de outras floras." E como todo bom visionário, com mente infinita, ele concluiu: "O resultado é incerto, mas ainda assim quero tentar." Em 2 anos, no entanto, as coisas mudaram. Joseph Stalin tinha chegado ao poder e ninguém estava seguro, nem mesmo o atualmente respeitado Vavilov. Stalin é tido como responsável pela morte de 20 milhões de pessoas de seu próprio povo no decurso de seu governo, que foi de 1922 até a sua morte em 1953. E, infelizmente, o cientista que tinha dedicado a sua vida a ajudar o seu país acabou sendo um dos alvos políticos de Stalin. Preso em 1940 sob acusação forjada de espionagem, Vavilov foi submetido a mais de 400 sessões de interrogatório brutal, algumas com duração de 13 horas, todas com a intenção de coagi-lo a confessar que era simpatizante de um movimento anti-stalinista. Mas Vavilov não era um homem fácil de derrubar, nem mesmo em condições tão extremas. Apesar dos melhores esforços dos seus captores, Vavilov resistiu. Nunca confessou as falsas acusações contra ele, porém, em 1943, com apenas 55 anos, o botânico e geneticista visionário que tinha dedicado toda a sua vida ao fim da fome, morreu na prisão de inanição, ou seja, de fraqueza. Por ocasião da sua morte, de Vavilov, o cerco de Leningrado estava em seu auge.
lá em plena zona de guerra, escondido num prédio bem comum na Praça de Santo Isaac, estavam os registros de todo o trabalho que de equipe de Vavilov tinha realizado. E, é claro, sua inestimável coleção de sementes, que consistia agora em centenas de milhares de variedades de espécies alimentícias. Além do óbvio risco de ser bombardeado, a coleção também estava ameaçada por um surto de ratos na cidade. As pessoas famintas tinham comido todos os gatos que, em condições normais, elas controlariam a população de ratos. Como se não bastasse a coleção de Vavilov, também chamara a atenção dos nazistas. Obcecado com a eugenia e com a própria saúde, Hitler sabia qual era o valor de um banco de sementes e quis para si mesmo e para a Alemanha. O problema foi que, embora Hitler soubesse de sua existência, nunca descobrira a sua localização. Assim, encarregou um grupo de seu exército a encontrá-lo. Apesar das ameaças e apesar de surgir as mesmas penosas condições de todos os outros habitantes de Leningrado, a equipe de cientistas de Vavilov continuou a trabalhar durante o cerco. Por exemplo, ele se arriscava a sair em pleno inverno para ressemear lotes secretos de batatas num campo próximo à linha de frente. Embora tivesse conseguido contrabandear parte de seu trabalho para fora da cidade, o resto foi mantido oculto e sob guarda. O cientista era tão dedicado e essa visão de Vavilov que estava disposto a proteger o banco de sementes. E a qualquer custo, mesmo que o preço fosse as suas próprias vidas. No fim, cercado por centenas de milhares de sementes, toneladas de batatas, arroz, nozes, cereais e outras espécies que se recusava a comer, 9 dos cientistas morreram de inanição, ou seja, fraqueza. Vavilov foi citado uma vez a falar de sua causa. Iremos para a fogueira, vamos queimar, mas não abriremos mão de nossas convicções. E os que se juntaram a ele nessa causa estavam mais do que inspirados por suas palavras. Eles as vivenciavam a um dos sobreviventes, Vadim Levonik, que ajudou a plantar as sementes de batata e manteve os brotos sob a sua proteção enquanto Tiro rasgava o ar. Perguntaram mais tarde sobre o fato de não terem comido a coleção. Era difícil caminhar. Era insuportavelmente difícil levantar todas as manhãs, movimentar os braços e as pernas, disse ele. Mas não foi nada difícil resistir a comer a coleção, pois era impossível pensar em comê-las. Tratava-se de uma causa de nossa vida e a causa da vida de meus camaradas. Os cientistas que levaram adiante o trabalho de Vavilov durante o cerco se sentia parte de algo maior do que eles mesmos. Essa causa justa, uma missão em prol de toda a humanidade. Como acreditava Vavilov, deu para seu trabalho e as suas vidas um propósito e um significado que estava além da qual era o indivíduo ou das lutas, muitos reais que enfrentavam durante o cerco. Se tivesse que se alimentado ou mesmo alimentado as massas de faminto, isso teria sido uma solução finita para os problemas finitos. Mesmo que pudesse ajudar a prolongar a vida de seus pessoal, que teria morrido a qualquer maneira, ou até salvar algumas vidas, o cientista estava olhando para além do horizonte imediato. Não estava pensando na relatividade de poucas vidas que poderia salvar. Estavam pensando num futuro no qual seu trabalho poderia salvar civilizações inteiras. Sua missão não era sobreviver os cercos. Eles estavam jogando para manter a continuidade da sua espécie e da espécie humana pelo maior tempo possível. O que é uma causa justa? O time de Howard na Liga de Beisebol Infantil era um dos piores, se não o pior. Ao final de cada jogo perdido, o técnico dizia aos jogadores: não importa quem ganha e quem perde. O que importa é como jogamos. Neste ponto, o precoce jovem Howard levantava a mão e perguntava ao técnico: então por que marcamos os pontos no placar? Quando jogamos um jogo finito, jogamos para ganhar, mesmo quando o que se espera é apenas jogar e se divertir. Ninguém joga para perder. A motivação para jogar um jogo infinito é completamente diferente. O objetivo não é ganhar, mas continuar jogando
e levar adiante algo maior do que nós mesmos e as nossas empresas. E qualquer líder que deseja liderar um jogo infinito tem que ter uma causa justa bem clara. Uma causa justa é uma visão específica do futuro, uma visão tão atraente que as pessoas se disponham a fazer sacrifícios para ajudar a alcançá-las. Assim como no caso do cientista de Vavilov, o sacrifício que as pessoas estão dispostas a fazer pode ser o da própria vida, mas não precisa ser. Pode ser abrir mão de um emprego melhor, uma remuneração melhor, para continuar numa empresa que atua com o nome de uma causa na qual acreditamos. Pode significar trabalhar até tarde ou fazer frequentes viagens a trabalho. Embora talvez não gostamos do sacrifício que fazemos, a causa justa nos faz sentir que eles valem a pena. Ganhar suscita em nós a empolgação temporária da vitória, um intenso, mas fugoso impulso de autoconfiança. Nenhum de nós é capaz de sustentar o incrível sentimento de realização por ter alcançado aquele objetivo, ou pela promoção a qual obtivemos, ou na competição que vencemos no ano passado. Esses sentimentos já passaram. Para sentir isso novamente, temos que vencer de novo. No entanto, quando se trata de uma causa justa, um motivo para ir trabalhar que é o maior do que qualquer ganho individual. Nossos dias ganham significados e nos sentimos mais realizados. Sentimentos que se mantêm semana após semana, mês após mês, ano após ano. Numa empresa movida apenas pela mentalidade finita, podemos até gostar do nosso emprego e de certos dias, mas provavelmente nunca vamos amá-lo. Se trabalhamos em um empreendimento que tem uma causa justa, podemos até gostar de nosso emprego em certos dias, mas sempre vamos amá-los. Assim como nossos filhos, podemos até gostar mais deles em certos dias, mas os amamos todos os dias. Uma causa justa não é o mesmo que um porquê. Um porquê vem do passado, é uma história de origem, uma declaração do que somos, a soma total dos nossos valores e das nossas crenças. Uma causa justa tem a ver com o futuro. Define para onde estamos indo, descreve o mundo no qual esperamos viver e como nos comprometemos a ajudá-lo a construir. Todo mundo tem o seu porquê. Então podemos descobrir qual é o porquê se decidimos desenterrá-los, mas não necessariamente uma causa justa própria. Não podemos optar por juntarmos a outras pessoas. De fato, podemos dar início a um movimento ou optar por aderir ao fazer dele também o nosso. Diferentemente de um porquê, que é individual e particular, podemos defender mais de uma causa justa. No nosso porquê é fixo e não pode ser mudado. Mas como uma causa justa tem a ver com algo que ainda não foi construído, não sabemos a forma que vai assumir. Podemos trabalhar incansavelmente em sua construção pelo tempo que desejarmos e fazer constantes melhorias ao longo do caminho. Pense no porquê como sendo uma das fundações de uma casa, o ponto de partida que dá força e permanência e tudo que construímos sobre ele. Nossa causa justa é a visão ideal dessa casa que esperamos construir. Podemos trabalhar uma vida inteira para construí-la e ainda assim não chegar a completá-la. No entanto, os resultados de nosso trabalho vão ajudar a dar a forma à casa. Ao passar da imaginação para a realidade, ela inspira mais pessoas a se juntar à nossa causa e continuar esse trabalho. E esse trabalho é para sempre. Por exemplo, o meu porquê é inspirar as pessoas a fazerem, as inspirar, de modo que juntos possamos, um por um, mudar este mundo para melhor. Ele é unicamente o meu. Minha causa justa é construir um mundo no qual a grande maioria das pessoas acorde inspiradas, sinta-se segura no ambiente de trabalho e volte para casa realizada no fim do dia. O meu desejo é que o maior número possível de pessoas se junte a mim nesta causa. É a causa justa que dá significado ao nosso trabalho e à nossa vida. Uma causa justa, ela nos inspira a nos manter focado além das recompensas finitas e de ganhos individuais
e provê-lo, o contexto para todos os jogos finitos que temos que jogar ao longo deste caminho. É o que nos inspira a querer continuar no jogo, seja na ciência, na construção da nação ou nos negócios. Líderes que querem que nos juntamos a eles em seu propósito infinito têm que nos oferecer, em termos claros, uma visão afirmativa e tangível do futuro ideal que estão imaginando. Quando o país, fundadores dos Estados Unidos, declararam a sua independência lá na Grã-Bretanha, eles sabiam que um ato tão radical ia requerer uma declaração de causa justa. Consideramos esta verdade, evidentemente por si mesma, que todos os homens são criados iguais. Escreveram na Declaração da Independência que são todos pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que os quais estão na vida, a liberdade e a busca da felicidade. A visão que eles apresentaram não era simplesmente a de uma nação definida por fronteiras, mas por um futuro definido por princípios de liberdade e igualdade. E em 4 de julho de 1976, os 56 homens que assinaram essa visão concordaram em empenhar mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Essa perspectiva expressa quanto isso era importante para eles. Estavam dispostos a abrir mão da própria vida e de seus interesses finitos para levar adiante uma ideia, os ideais infinitos de uma nova nação. Seu sacrifício, por sua vez, inspirou gerações subsequentes a abraçar as mesmas causas e a dedicar seu sangue, seu suor, suas lágrimas e continuar a levá-la adiante. Sabemos que uma causa é justa quando nos comprometemos com ela com a convicção de que outros assumirão nosso legado. Este foi, com certeza, o caso dos fundadores dos Estados Unidos. E foi caso de Nikolai Vavilov. A visão de Vavilov de um mundo no qual as populações inteiras e, aliás, toda a humanidade teria sempre uma fonte de alimento, assegurando a nossa sobrevivência ao máximo possível. Continua até hoje. Existem aproximadamente 2.000 bancos de sementes, espalhados por mais de 100 países no mundo inteiro, que continua o trabalho de Vavilov. Iniciou tantos anos atrás a Stalbard Global City Vowel, da Noruega, e um dos maiores, o localizado no Ártico do Valvte, estocado mais de 1 bilhão de sementes, de aproximadamente 6.000 espécies da flora. Está lá para assegurar que toda a espécie humana tem uma fonte de alimento no caso de um cenário catastrófico. Marie Haga, diretora executiva do Growth Trust, a organização formada em parceria com as Nações Unidas para apoiar o trabalho de bancos de sementes do mundo inteiro, considera Vavilov o fundador ostensivo da causa. Um século após as primeiras jornadas de Vavilov, disse ela, uma nova geração de dedicados apoiadores da biodiversidade continua a viajar pelo mundo para conservar não só o germoplasma, mas também o legado de Vavilov. Muitas das organizações para as quais trabalhamos já têm o tipo de declaração de propósito, visão ou missão, ou todas as opções anteriores, escritas nas paredes com o objetivo de nos inspirar. No entanto, a grande maioria não seria qualificada como causa justa. No melhor dos casos, são apenas inócuas. E no pior, indicava que devemos continuar jogando no reino do finito. Mesmo algumas das tentativas bem intencionadas são descritas de modo finito, genérico, autocentrado ou vago demais para ser de qualquer uso no jogo infinito. Essas tentativas incluem declaração do tipo: fazemos aquilo que você não quer fazer, para que você possa se concentrar nas coisas que você ama fazer. Pode ser uma declaração verdadeira, mas é verdadeira para as coisas demais. Especialmente no espaço de business to business, além disso não é muito inspiradora. Outra visão genérica seria oferecer produtos da mais alta qualidade com o melhor preço possível, etc. Declarações como essas são de poucos uso para quem quer liderar no jogo infinito. Elas não são inclusivas, na verdade são egocêntricas, voltadas para as empresas,
Olham para dentro e não para um futuro para o qual os produtos ou serviços estejam contribuindo. A Vizio, fabricante de televisores e alto-falantes da Califórnia, diz em seu site, por exemplo, que existe para oferecer produtos de alto desempenho, mais inteligentes, com as mais recentes inovações, com significativa redução de custo que possa ser repassada aos nossos clientes. Acredito que eles fazem tudo isso mesmo, mas essas palavras realmente inspiram as pessoas a quererem oferecer seu sangue, suor e lágrima. Quando lê essas palavras, você fica inspirado a ir correndo conseguir um emprego lá? Poucos ficam arrepiados ou sentem um chamado visceral para fazer parte de algo assim. Esse tipo de declaração não nos oferece uma causa a qual nos comprometemos, nem uma percepção de que para que aquilo serve. Duas coisas que são essenciais num jogo infinito. Resumindo, uma causa justa é uma visão específica de um futuro que ainda não existe. E para que uma causa justa possa dar uma direção ao nosso trabalho e nos inspirar a fazer sacrifícios e durar não só no presente, mas por várias gerações, ela tem que preencher 5 condições. Aqueles que não tiverem certeza de sua declaração de propósito ou missão configuram uma causa justa. Pode ser usar uma condição como diretriz simples. Uma causa justa tem que ser a favor de algo, afirmativa e otimista, inclusiva, aberta a todos que queiram contribuir, direcionada e prestar serviço para o benefício primário de outros, resiliente, capaz de resistir à mudança política, tecnológica e culturais, idealista, grande, ousada, inatingível. A favor de algo afirmativo e otimista. Uma causa justa é algo no qual acreditamos e que defendemos, não algo a qual nos opomos. Líderes podem mobilizar as pessoas certas contra algumas coisas com bastante facilidade. Pode até mesmo fazer a odiar, já que nossas emoções se inflamam quando estamos com raiva ou com medo. Ser a favor de algo em comparação tem a ver com se sentir inspirado, incita o espírito e nos enche de esperança e otimismo. Ser contra tem a ver com vitificar, demonizar ou rejeitar. Ser a favor tem a ver com como convidar todos e juntarem numa causa comum. Ser contra foca nossa atenção nas coisas que estão diante de nossos olhos para suscitar reações. Ser a favor direciona nossa atenção para o futuro ainda distante, para poder despertar nossa imaginação. Imagine se, em vez de lutar contra a pobreza, por exemplo, lutássemos a favor do direito de todo ser humano a prover subsistência, a sua família. A primeira postura cria um inimigo comum, algo que nos opomos, configura a causa como algo que podemos vencer, como num jogo finito. Nos leva a acreditar que podemos derrotar a pobreza em vez de todas. A segunda nos fortalece uma causa para levar adiante. O impacto das duas perspectivas é mais do que semântico. Afeta como encaramos o problema, a visão, que por sua vez afeta nossos ideais quanto a como podemos contribuir. Enquanto a primeira apresenta um problema a ser resolvido, a segunda oferece uma visão de possibilidades, dignidade e empoderamento. Não ficamos inspirados a reduzir a pobreza, mas ficamos inspirados a aumentar o número de pessoas capazes de provar a si mesmo e às suas famílias. Entre ser a favor e ser contra, há uma diferença sutil, porém profunda, que aqueles que escreveram a Declaração da Independência dos Estados Unidos entenderam intuitivamente. Os que conduziram os Estados Unidos à independência estavam contra a Grã-Bretanha no curto prazo. Os colonos americanos se sentiam profundamente ofendidos com o modo com que eram tratados pela Inglaterra. Mais de 60% da Declaração da Independência tratam de apresentar queixas específicas contra o rei. Contudo,
A causa a favor da qual estávamos lutando foi a verdadeira fonte de inspiração duradoura e a declaração da independência, ela está à frente de qualquer outra coisa. É a primeira ideia que lemos no documento. Estabelece o contexto para o resto de todo o texto direção, na qual seguir adiante é o ideal para o qual nos identificamos pessoalmente e que facilmente perduramos na memória. Poucos americanos, a não serem eruditos, os historiadores mais zelosos, são capazes de repetir de cor até mesmo uma das declarações, listada no documento como procurou impedir o povoamento destes estados, obstruindo para esse fim as leis da naturalização de estrangeiros, recusando promulgar, entre outras, que animassem a migração para cá e complicando as condições para novas expropriações de terras. No entanto, a maioria dos americanos é capaz de recitar facilmente que todos os homens são criados iguais e comumente citar de cor 3 princípios: vida, liberdade e busca pela felicidade. Essas palavras estão indelevelmente inseridas na cultura americana, invocadas por patriotas e também por diversos políticos. Elas lembram aos americanos que eles se esforçaram para ser o ideal sobre os quais foi fundada sua nação. Tais princípios falam sobre estar a favor, inclusiva aberta a todos que queriam contribuir. Seres humanos querem se sentir parte de algo maior que nós mesmos. Almejamos o sentimento de pertencimento. Gostamos de sentir que pertencemos a um grupo, como quando vamos à igreja, assistimos a um desfile ou a um comício, ou quando usamos uma camisa do nosso time em um evento esportivo. Uma causa justa serve como um convite para se unir a outras, com o objetivo de levá-las adiante. Quando as palavras de causa justa nos ajudam a imaginar uma visão alternativa, específica e positiva de futuro, elas agitam algo dentro de nós, que nos fazem querer lutar por elas. Uma declaração de causa bem formulada nos inspira a apresentar nossas ideias, a oferecer nosso tempo, nossas experiências, nossas mãos, qualquer coisa que possa ajudar a levar adiante sua nova visão de futuro. É assim que nos movimentos nascem. Um movimento começa aos poucos. Poucas pessoas e pouco com visão de futuro atrai mais e mais pessoas que acreditam nelas. Esses primeiros adeptos não ganham nada. Na verdade, estão ali para se doar. Querem juntar, querem desempenhar um papel, uma caminhada que avança para aquela nova versão de um futuro. A causa que nos atraiu passa a ser a deles também. As organizações que simplesmente prometem mudar o mundo ou provocar um impacto estão nos dizendo muito pouco quanto o que especificamente quero realizar. Os sentimentos são bons, porém genéricos. Devem parar-nos de servir como os que filtram significativo. Como já foi abordado, uma causa justa é uma visão específica de um futuro que ainda não existe. Um futuro tão atraente que muitos estão dispostos a fazer sacrifícios para ajudar a avançar essa direção, e essa visão chamado isso de visão, porque necessariamente precisa ser algo que nós vemos, para servir como um convite eficaz a uma causa justa. As palavras, elas têm que descrever uma imagem específica, tangível de um tipo de impacto que queremos provocar, ao qual seria um aspecto de um mundo melhor. Somente quando pudermos imaginar a versão exata de um mundo em direção ao qual a organização ou o líder espera avançar, saberemos com qual organização ou com qual líder queremos comprometer nossa energia e a nós mesmos. Uma causa clara é que desencadeia nossas paixões. Só contratamos pessoas apaixonadas pelo que fazem. É um padrão anunciado por muitos responsáveis por contratações. Como, no entanto, eles sabem se um candidato é apaixonado pela causa? A realidade é que todo mundo é apaixonado por alguma coisa, mas não pela mesma coisa. Líderes com mentalidade infinita buscam ativamente funcionários, clientes e investidores que compartilhem uma paixão pela sua causa justa.
No caso de empregadores, é isso que estão se referindo quando dizem contrate com base na cultura. E poderá ensinar as aptidões mais tarde. No caso de clientes investidores, é a raiz de amor é da lealdade pela própria organização. A companhia de entrega rápida de saladas, Sweet Green, por exemplo, representa algo maior do que apenas a venda de salada e convida potenciais contribuintes a se juntarem à sua causa. Sua missão é criar comunidades mais saudáveis, conectando as pessoas a alimentos de verdade. Alimentos de verdade, como definido pela Sweet Green, significa matérias-primas locais, ao que se ajuda os produtores locais, por isso suas lojas têm cardápios diferentes dependendo de parte do país em que estão localizadas. Apesar de muitos de nós comprarem as saladas porque gostamos dela, o que dão importância a alimentos de produtores locais serão movidos a trabalhar para a Sweet Green ou se tornarão seus mais leais clientes. Farão sacrifício como sair de seu roteiro habitual ou pagar mais para comprar a Sweet Green. Apoiar a empresa de algum modo é uma das atitudes que os fazem sentir que estão levando adiante os próprios valores e crenças próprias, visão de um mundo melhor, sentem que são partes de uma causa, direcionadas a prestar serviço para o benefício primário dos outros. Uma causa justa que tem que envolver pelo menos duas partes, contribuintes e beneficiário. Quem dá, quem recebe, os contribuintes dão alguma coisa, suas ideias, trabalho ou dinheiro, para ajudar a fazer causa justa avançar e os que recebem essas contribuições são os beneficiários. Para descobrir se uma causa justa é direcionada a prestar serviço, é só verificar se o beneficiário primário das contribuições vai para as pessoas, não para os próprios contribuintes. Seu chefe me oferece um conselho que tem a ver com a carreira, por exemplo. Esse conselho deve ser primordialmente para o benefício da minha carreira, não da dele. Se sou um investidor e beneficiário primário, da minha contribuição deve-se ajudar a empresa a levar adiante a sua causa justa. Se sou um líder, minha intenção deve ser a que o beneficiário primário de meu tempo, de meu esforço e de minhas decisões vai para aqueles que eu lidero. Se sou um funcionário, na linha de frente, minha intenção deve ser a que os beneficiários primordiais de meus esforços seja para as pessoas que comprarem nossos produtos ou serviços. Porém, se formos os únicos beneficiários do nosso trabalho, não será uma causa justa, mas um projeto em nome de uma vaidade. Quando a Sweet Green fala sobre os beneficiários e suas contribuições, está falando sobre comunidade. Não está falando sobre o que suas contribuições farão pela Sweet Green. E o que redigirão a Declaração da Independência dos Estados Unidos disseram claramente que nós, o povo, não nós, os líderes, seria os principais beneficiários de seus esforços e da revolução. Se os que lideraram a luta tivessem feito deles mesmo os principais beneficiários, os Estados Unidos acabaria se transformando em uma ditadura ou uma oligarquia. Como essa nova perspectiva é fácil de perceber o que acontece quando uma empresa diz que os principais beneficiários do seu trabalho são os acionistas, não os clientes. A palavra central de tudo isso é principal ou primordial. Prestar um serviço não é a mesma coisa que fazer caridade. Na caridade, a maior parte do beneficiário de nossas contribuições, se é que não temos ele, tem que ir para quem o recebe. E o benefício de quem contribuiu é a sensação boa de ter contribuído. Nos negócios podemos, é claro, levar em conta como o nosso trabalho vai nos beneficiar ou favorecer nosso quinhão. Claro que podemos esperar e até mesmo solicitar sermos justamente recompensados e reconhecidos por nossos esforços e resultado. Podemos querer que nossos investidores sejam beneficiários, mas também não às custas da empresa, das outras pessoas que trabalham nela e dos clientes. Nenhum beneficiário, nenhum cliente deveria ser obrigado a comprar um produto de qualidade abaixo do padrão. E nenhum funcionário deveria perder seus empregos como resultado de um corte de custo feito para beneficiar os acionistas. Afinal de contas, são apenas alguns contribuintes num grupo de contribuintes. Em resumo, somente quando o principal beneficiário da causa não é a própria organização, é que a causa pode ser considerada justa. É isso que significa a frase liderar é servir. Que o principal benefício das contribuições flui descendo a corrente
Numa organização em que não existe orientação de servir, ou que é tratada de forma indiferente diante de eventos principal, o fluxo de benefício tende a ir corrente acima. Investidores investem com a intenção primária de obter retorno antes de qualquer outro fator. Líderes tomam a decisão que se beneficia a eles mesmos, e não aqueles sob o seu comando. O pessoal de vendas se assegura de que está fazendo tudo o que precisa para realizar as vendas e ganhar seu bônus, sem considerar as necessidades dos clientes. Esse é comumente o fluxo de benefício em muitas empresas hoje em dia, que se encontra povoados por pessoas que trabalham para proteger seus próprios interesses e os interesses de quem está acima delas, e em detrimento das pessoas que supostamente estão servindo. A exigência de que uma causa justa seja orientada para servir é consistente com a ideia de que se supõe de jogos infinitos devem ser jogados. O jogador infinito quer manter o jogo em benefício de outro. Um líder que deseja montar uma empresa equipada para o jogo, infinitamente nunca se tomar decisão que vistam promover apenas as suas próprias compensações. Seus esforços deveriam se direcionar no sentido de equipar a organização para um jogo na qual ele está operando. Nem mesmo o investidor deve ser o principal benefício do seu investimento. E sim, a empresa na qual ele acredita é a sua causa justa, a qual ele quer ver o progredir. Um investidor de mentalidade infinita quer contribuir para levar adiante algo maior do que ele mesmo, e que, se for bem-sucedido, será altamente lucrativo. O investidor com mentalidade finita se parece mais com um jogador que só aposta para colher recompensas. Não devemos confundir os dois comportamentos. O motivo de uma orientação para servir ser tão importante no jogo infinito é que se constrói uma base de empregados e clientes investidores leais que estarão ligados à sua empresa, nos bons e nos maus momentos. E é essa base firme de lealdade que dá a qualquer organização o tipo de força e longevidade que o dinheiro por si só não é capaz de prover. Os funcionários mais leais sentem que seus líderes se importam genuinamente com eles. Por quê? Porque, se de fato seus líderes se importam real e genuinamente, em troca eles oferecem as suas melhores ideias. Livre e responsavelmente ele trabalha para resolver problemas em benefício da empresa. Os clientes mais leais sentem que a empresa se importa genuinamente com o que eles querem, precisam ou que eles desejam. E por quê? Porque realmente se importa. Em troca, ele sai de seu roteiro habitual, paga mais caro para comprar seus produtos, incentiva seus amigos a fazerem o mesmo. E as empresas que têm os melhores líderes sentem que seus investidores se importam genuinamente em ajudá-los a serem mais sólidos possíveis para poder levar a causa adiante, porque os investidores realmente se importam. Os resultados beneficiam todos os acionistas. Resiliente, capaz de resistir a mudanças políticas, tecnológicas e culturais. Líderes que querem liderar com mentalidade infinita, faria bem em ter em mente o exemplo da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Os fundadores declararam seu comprometimento com a igualdade e com a ideia de que os direitos humanos são inalienáveis e perenes. Mesmo agora, mais de 240 anos depois, com líderes e contextos, povo e cultura diferente, a causa justa permanece tão relevante e inspiradora quanto naquela época. É uma causa justa, por um período de tempo infinito. No jogo infinito dos negócios, uma causa justa tem que ser mais do que apenas um produto ou um serviço. Produtos e serviços são algumas das coisas que usamos para levar adiante a causa. Não são eles mesmos a causa. Se identificamos a causa como nossos produtos, então toda a experiência de toda organização dependerá da sua relevância. Qualquer tecnologia nova pode tornar nossos produtos ou nossa causa ou toda a empresa, na verdade, obsoleto da noite para o dia. As ferrovias americanas, por exemplo, estavam entre as maiores empresas do país, até que avanços tecnológicos, automotiva e uma rede de rodoviária ofereceram ao povo uma alternativa mais rápida e às vezes mais barata. Se as ferrovias definissem sua necessidade de exigir em termos relacionais ao transporte de pessoas e coisas, e não para o próprio avanço, poderia hoje ser donas dos maiores fabricantes de automóveis ou de companhias aéreas.
Editores priorizariam a si mesmos nos mercados de livro, em vez de ver neles uma forma de difundir ideias, e assim perderam a oportunidade de capitalizar em novas tecnologias para levar adiante sua causa. Poderia ter inventado a Amazon ou um leitor digital se a indústria fonográfica tivesse se definido como compartilhadora de música em vez de vendedora de disco, fitas e CDs. Teria se saído melhor no mundo de streaming digital ao se definir como uma causa maior do que os produtos que os vendia. Poderia ter inventado serviços como o iTunes, o Spotify, mas não o fez. E agora está pagando o preço. Mercados sobem e caem, pessoas vêm e vão, tecnologias evoluem, produtos e serviços se adaptam aos gostos dos consumidores e às demandas de todo o mercado. Precisa de alguma mais permanente para mobilizar, algo que seja capaz de resistir às mudanças e crises, para nos mantermos no jogo infinito. Nossa causa precisa ser durável, resiliente e atemporal. Idealista, grande, ousada, inatingível. Quando os signatários da Declaração da Independência dos Estados Unidos afirmaram que todos os homens são criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis, estava se referindo primordialmente aos homens brancos, anglo-saxões e de protestante. No entanto, quase que imediatamente houve esforço no sentido de avançar para um entendimento mais inclusivo do ideal. Durante a Revolução Americana, por exemplo, George Washington proibiu mobilização automobilística em seus exércitos e frequentava missas, dando exemplo de comportamento que esperava de seu soldado. Quase 100 anos depois, a Guerra de Sucessão trouxe o fim da escravidão, e logo depois da 14ª Emenda assegurou cidadania e direitos iguais a negros e a escravos. O movimento sufragista feminino deu mais um passo em direção à causa justa americana, quando obteve a aprovação de voto feminino em 1920, a Lei do Direito Civil em 1964, a Lei dos Direitos do Voto em 1965, que projetaram negros e outras minorias da discriminação, foram mais 2 passos. A nação deu outros passos em 2015 com a decisão da Suprema Corte no caso do Obergefell versus Hodges, que se estendeu a proteção garantida pela 14ª Emenda ao matrimônio gay. Se os fundadores dos Estados Unidos tivessem estabelecido apenas um objetivo, obter a independência, uma vez atingido, teria-se ido beber cerveja enquanto se deliciava, comentando entre si como fora maravilhoso terem vencido a guerra. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, puseram-se a trabalhar, escrevendo uma Constituição que só foi totalmente ratificada 7 anos após o fim oficial da Revolução Americana. Para ir mais além, codificando um conjunto de princípios duradouros que protegesse e levasse adiante a sua grande ousadia e idealista visão do futuro, uma visão que os americanos têm lutado para proteger e fazer e avançar desde que a pena e a tinta tocaram o papel, e vão continuar a proteger e a fazer e avançar enquanto tivermos vontade, e os recursos para fazê-la a causa justa dos Estados Unidos ainda não foi realizada totalmente. E no que tange a todas as fidelidades práticas, jamais será. Mas vamos morrer tentando, e esta é a questão. De fato, a abolição da escravidão, o sufrágio feminino, a lei dos direitos civis e os direitos dos gays são alguns dos grandes passos que a nação deu para realizar sua causa. E apesar de que cada um dos seus movimentos infinitos, por natureza estar longe de se completar, ainda representam claramente passos ao longo da marcha para os ideais consagrados na Declaração da Independência. É importante comemorar nossas vitórias, mas não podemos perder de vista o objetivo. O jogo infinito ainda está sendo jogado e há muito trabalho a ser feito. Essas vitórias devem servir como um marco no seu caminho em direção a um futuro idealizado. Elas nos levam e dão um vislumbre de como pode ser mais o futuro idealizado e servem de inspiração para continuarmos seguindo em frente. É assim que a jornada idealizada de uma causa justa deve ser. Não importa quanto tenhamos conseguido alcançar, sempre sentiremos de que precisamos seguir em frente. Pense numa causa justa como um iceberg.
tudo que vemos é a ponta. As coisas que já alcançamos numa empresa frequentemente são os fundadores e os primeiros investidores que têm a visão mais clara de um futuro desconhecido, ao qual para todos os outros permanece invisível. Quanto mais claras as palavras que definem uma causa justa, tanto mais provável que atrai a convidam aos inovadores, aos primeiros que vão adotá-las, que querem assumir com os primeiros risco para levar adiante algo que exista quase totalmente em sua imaginação. A cada sucesso, um pouco mais do iceberg é revelado. A visão se torna mais visível para as pessoas, e quando conseguem enxergar, aquela visão se transforma em algo real. O cético se torna um crente, e mais pessoas se sentem inspiradas por aqueles que possibilita a comprometer seu tempo e a sua energia, suas ideias e seus talentos para levar a causa adiante. Mas não importa quando o iceberg consigamos ver, nossos líderes têm a responsabilidade de nos lembrar que a maior parte ainda permanece inexplorada, por parte que seja o sucesso alcançado, a causa justa pela qual trabalhamos. Esta é a nossa frente, não as nossas costas. Quando tiver uma causa, registre-a. Os pais fundadores dos Estados Unidos são verdadeiramente inspirações. Eles viveram e respiraram a sua causa justa. Isso acontece frequentemente com líderes visionários nos negócios. Mas o que acontece nesse carismático guardiões de causas? Se mudam, se aposentam ou se morrem. Sempre me surpreende que não ocorra tanto desses líderes que eles têm que encontrar palavras para definir e registrar sua causa. Supõe que, como sua visão é clara para eles, será clara para todos os outros na empresa. O que de certo não acontece. Se eles não encontram as palavras para definir a causa justa e não as registram, isso aumenta drasticamente o risco de que, com o tempo, a causa se dilua ou desapareça. E sem uma causa justa, uma empresa é como um navio sem bússola. Desvia-se para o seu rumo. O foco deixa de ser um ponto mais além do horizonte e passa para os mostradores bem diante do nariz. Sem uma causa justa para guiá-los, mentalidades finitas começam a pipocar aqui e ali. Os líderes passam a comemorar a rapidez com que estão avançando, o quantos quilômetros já percorreram, mas não reconhecem que falta direção ou propósito em sua jornada. Uma causa justa que é preservada no papel pode ser transmitida de geração em geração. O instinto de um fundador não. Assim como na Declaração da Independência dos Estados Unidos, uma declaração de causa por escrito aumenta a probabilidade de que ela sobreviva para orientar e inspirar as gerações seguintes. É a diferença entre um contrato verbal e um contrato por escrito. Ambos são legais e aplicáveis, mas quando um contrato é por escrito, ele impede qualquer confusão quanto aos termos acordados, especialmente para pessoas que não estavam lá quando um acordo foi feito. Uma causa escrita funciona como uma bússola, e é como uma bússola, à disposição dos líderes, com seu olhar fixo no horizonte, pode navegar mais facilmente as tecnologias, as políticas e as normas culturais de seu tempo, sem a presença dos fundadores.